Dose de motivação com o Life Coach Marcos Nascimento. Olá, prazer enorme estar aqui com você novamente em mais uma dose de motivação. Sou Marcos Nascimento, Life Coach, e vou trazer para você hoje um tema falando sobre o plantio e a colheita, que nada mais é do que a lei da ação e reação. Tudo aquilo que fazemos gera consequências. E para ilustrar isso que eu vou falar, vou contar aquela historinha bíblica que todo mundo conhece, mesmo aqueles que não são cristãos já ouviram falar da história da mulher adúltera, que diz o seguinte: certo dia, uma mulher foi pega em adultério pelos fariseus, na época de Jesus, e os fariseus levaram essa mulher até Jesus para que ele dissesse o que deveria ser feito. Mas isso era uma pegadinha, porque a lei mosaica daquela época já dizia o seguinte: se a mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. E chegando na frente de Jesus, os fariseus perguntaram: e aí, rabino, o que devemos fazer? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar a mulher adúltera até a morte. E conta a história que Jesus começou a escrever no chão e dizem que ele escrevia os pecados de cada um que estavam ali para apedrejar a mulher. E naquele momento, Jesus muito sabiamente disse: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E, resultado, a mulher não foi apedrejada. E aí, depois que todos se foram, Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, ninguém te condenou? Eu também não a condeno. Vá e não erres mais. Essa é a história. Eu conto essa história para você para dizer o seguinte: quantas vezes na nossa vida, durante toda a nossa vida, nós tomamos decisões equivocadas, nós erramos, todos nós erramos, somos falhos, eu erro, todos, cada um de vocês que está me assistindo nesse momento erra também. E aí, em momentos de raiva, de egoísmo, de vingança, de mágoas, até mesmo em momentos de desespero, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Só que essas decisões, algumas delas são reversíveis, outras não. E todas elas geram consequências. Tomamos decisões que podem gerar consequências boas e tomamos decisões que podem gerar consequências ruins. O problema é o seguinte: o plantio, ele pode ser daquilo que você quiser. O plantio é livre, mas a colheita, os frutos, eles vão ser obrigatórios e você vai ter que colher os frutos daquilo que você plantou invariavelmente. A questão reside justamente em admitirmos nossos erros ou não, e a partir de admitirmos os nossos erros, como que a gente vai reagir a cada um deles? Se a gente vai seguir em frente, se a gente vai buscar reparar aquilo que foi possível reparar. Por exemplo, brigamos com alguém, dissemos a alguém algo que não deveríamos ter dito, cometemos um erro ou falamos algo de alguém que não deveríamos ter falado, e isso gerou uma consequência de mágoa, de briga, de intriga. Qual que é a decisão correta a ser tomada? Olha, realmente errei, fulano, errei com você, se for possível você me perdoar, me perdoe, foi num momento que eu não estava bem, foi num momento que eu estava passando por uma dificuldade e lamento profundamente ter feito ou ter dito aquilo que eu disse sobre você. Se for possível, me perdoe. Se não for possível, que o tempo possa realmente colocar uma pedra em cima disso. Fizemos a nossa parte. Aí também vai das pessoas que nós ofendemos ou magoamos, aceitar ou não. Gente, isso é ter autorresponsabilidade. Isso é admitir para nós mesmos que nós somos falhos, sim, que nós erramos. Não é sair por aí colocando a culpa nos outros, colocando a culpa das nossas desventuras em pessoas ou em coisas, ou no que disseram, ou em algo que nos fizeram. Enfim, o que determina se realmente vamos evoluir e aprender com os nossos erros é a gente admitir, em primeiro lugar, que nós somos falhos, que nós estamos, sim, em situação de cometer erro a qualquer momento. Agora, a grandeza do ser humano, ela reside justamente em admitir esse erro e como nós vamos reagir a partir de então. Se nós vamos seguir adiante, como Jesus mesmo disse para a mulher adúltera: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então vá e não peques mais, vá e não erres mais. Então, para nós é a mesma situação. E aqueles que nos julgam pelos nossos erros, ou pelos erros que cometemos, também precisam lembrar que também são falhos. Normalmente, as pessoas que são as primeiras a pegar as pedras para nos atirar, elas cometem erros muito parecidos com o que nós cometemos. Quando nós julgamos alguma coisa em alguém, ou quando nós vemos algo
errado em alguém, você pode ter certeza que aquele erro, aquele julgamento seria para nós mesmos, porque nós cometemos as mesmas coisas. Então nós temos o hábito de ver nos outros aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos. Então, como disse Jesus, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Aliás, eu gostaria de terminar a nossa dose de motivação de hoje com uma frase que diz o seguinte: nunca reclame se o seu barco foi conduzido, o barco da sua vida foi conduzido para alto mar no meio de uma tempestade. Sabe por quê? Porque você era o capitão desse barco e foi você que determinou as rotas. Então, com essa frase, convido a você a refletir sobre o plantio e a colheita que você está fazendo na sua vida. Um grande abraço a você e até o nosso próximo Dose de Motivação. Fiquem com Deus.